Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Passando Podcast. Eu me chamo Gil Porto. Fala pessoal, Márcio Oliveira. Temos a presença aqui do nosso estúdio hoje um sommelier com mais de 12 anos de experiência, graduado no segmento. Galera, antes de apresentar a fera, vou passar para vocês nossas redes sociais. É o @acelerando podcast no Instagram e no YouTube a mesma coisa. E outro recadinho, toda terça-feira às 19 horas vai estar subindo vídeo novo nosso aqui no canal, então fica ligado. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, nosso podcast. O Anderson Bastos, nosso amigo aqui, sommelier. Se apresente aqui, fala um pouco mais de você. Meu nome é Anderson Bastos, atuo no segmento como sommelier há mais de 12 anos, presto consultorias. Também sou sommelier, né? Além de sommelier, sou barista e meta executivo. Sou especialista em café também, né? Certo. Me diz uma coisa, para a galera que não sabe, né, que é importante, Sim. o que é o sommelier mesmo? Qual é o que ele faz, o que ele trabalha, o que ele atua, o que ele não atua, qual o limite do sommelier, né? Até onde ele vai, como é que funciona isso? Bom, o sommelier hoje no Brasil, isso cai até na prova, viu? Quem é o sommelier? Aí tem gente que acha que é só sobre vinho, não é. O sommelier, ele é responsável por destilados, água, azeite, tudo. Além do vinho, entendeu? Então ele tem que café, ele tem que ser especialista nesse setor todinho, entendeu? Então, 80% do que eu estudei na faculdade foi vinho. Aí entrou destilado, cachaça, azeite, café e outras coisas mais. Mas você precisa entender um pouco de tudo. Não é só sobre vinho, é sobre tudo o que acontece na área de bebida. É que eu tinha a impressão, né, Márcio, de que acho que era só a questão do vinho. Eu particularmente só tinha essa imagem, né, do sommelier Não. vinculado já ao vinho. Mas, como ele disse, até na faculdade eu tomei um susto quando. Aí o professor perguntou: o que é o sommelier? Eu falei: só especialista em vinho. Ele falou: não. O sommelier, ele tem que ser especialista em vinho, claro, mas ele tem que entender sobre azeite, chocolate, café, cachaça, gin, uísque. Como é que é produzido o uísque? Você tem que entender sobre isso tudo, entendeu? Mas a maior parte do estudo em si é do vinho, Vinho, é isso? exatamente. O que te motivou para essa área? O que te encantou, assim? Como é que começou essa questão, né, Márcio? E por que sommelier? Eu sempre tive esse desejo de trabalhar com vinho. Tinha uma novela que passava. Tinha um maître, né? Sim. Esqueci o nome da novela, rapaz, que ele tinha um Fusca. Ele era maître e tinha um Fusca. Acho que o nome. Eu esqueci o nome, Maria do Carmo. Ele era filho de Maria do Carmo. Ele era dono de um. Senhora, De Senhora destino. Destino. Acho que sim. Aí Senhora eu falei: Destino. você gosta desse cara. Mas tudo é foco, né? Disciplina. Aí eu falei: um dia eu vou ser sommelier. Mas é muito difícil você ganhando salário mínimo para você se tornar um sommelier. É muito difícil, né? Então, comecei a guardar o dinheiro, guardar. Tive a oportunidade, teve o curso de sommelier em Salvador. Me inscrevi e muita luta, né? Muito trabalho. Mas vem cá, Anderson, nessa tua trajetória de sommelier, tipo, tu iniciou com alguma outra questão na faculdade e depois mudou? Ou você já foi nesse intuito de ser sommelier desde o início? Não, eu comecei na área de restaurante, né? Comecei como cumim, trabalhei em Salvador em vários restaurantes. Trabalhei como cumim, depois passei para garçom. Aí Comia é o que mesmo? cumim é o auxiliar do garçom. Aquele que ajuda o garçom o tempo todo ali, dando suporte. É o coringa. Ele limpa a mesa, ele leva os pratos para a mesa, ele ajuda um suporte o tempo todo ao garçom. Aí você passa para garçom, né? Que é o atendente, que faz o atendimento Sim. ali. E aí você vai subindo. Então, você sempre foi envolvido nesse ramo de Nesse ramo atendimento. de alimentos e bebidas. Entendi, show de bola. Agora, outra pergunta. Nessa tua trajetória aí de, como o Gil falou, há mais de 12 anos, já teve alguma situação assim inusitada? Alguma questão assim de... Entendeu? Agora ele já deu risada. que às vezes chegou que se aparecer, né, pra namorada, pra esposa, às vezes não Sim. sabia de nada daquilo. Tem alguma Alguma coisa constrangedora. sacada assim? Observe bem, no mundo dos vinhos existe muitas frescuras. Entendeu? Sim. Como eu digo, seus vinhos, suas regras. Você pode fazer o que você quiser. Mas o ideal é você estar estudando. Mesmo como consumidor, é bom você estar estudando, saber como se comportar, como você fazer uma crítica, como você chamar, né? Esse vinho não está correto, tem algo de errado. Teve uma situação que o cliente ele pediu um vinho, pode falar o nome do vinho? Pode. Ele pediu um vinho Alma Negra, M-Blend, que é um vinho renomado na Argentina. Aí eu pergunto se ele já conhecia, ele disse que conhecia, automaticamente, né? Fiz todo o serviço.
temperatura, taça, ele provou o primeiro gole, tava ok, servi todo mundo e voltei para ele. Sim. Falei, se ele precisasse mais alguma coisa, estava à disposição. Aí então, depois de 5 minutos, ele me chama dizendo que o vinho estava totalmente... o vinho não estava adequado, o vinho estava errado, o vinho estava péssimo, estava ruim. Aí eu perguntei, senhor, você poderia explicar para mim de uma forma mais incisiva, para que eu possa entender o que há de errado nesse vinho? Ele não soube explicar, né? Só que tem gente que bebe muito vinho, entendeu? Mas não entende a parte técnica. Você tem que entender o que é aroma primário, secundário, terciário, o que é acidez, o que é tanino, qual é a proposta daquele vinho. Aí eu falei com ele, eu sou sommelier, me apresentei, ele nem acreditava que tinha um sommelier, né? Ele não acreditava que tinha um sommelier. Ele falou, você é sommelier? Sou. Você é formado? Eu falei, sou. Se eu me dá a oportunidade de verificar o vinho, se o vinho está ok. Aí eu comecei a falar com ele, esse vinho ele vem da região tal, ele é um blend de Bonarda com Malbec, ele tem uma breve passagem de barriga de cavalo francês. O produtor, ele tem uma proposta para esse vinho precisa respirar um pouco mais, ele está gelado, como o senhor mesmo não quis, seus vinhos, suas regras, está gelado, ele precisa ficar numa temperatura melhor, porque o vinho quando está muito gelado, ele bloqueia, entendeu? Sim. Ele fica mais áspero, ele fica desequilibrado. Mas lembrando mais uma vez, seus vinhos, suas regras, você pode beber do jeito que você quiser. Aí eu botei o vinho na taça, falei assim, ó, visual do vinho tá perfeito, um rubi, não tem turbulência, não tem partículas nenhuma. Coloquei em olfato, o vinho ainda estava com aroma primário bem presente, mas o vinho precisava respirar um pouco mais para ele apresentar os aromas secundários. Aí eu falei, coloquei em boca, o vinho, ó, acidez. Se eu sabe o que é acidez, ele não sei o que é acidez. Eu falei assim, acidez é vida, acidez é salivação. Então o vinho tá perfeito, ó, tá aqui, ó, o vinho tá vivo. Tanino tá persistente, tá tudo ok, senhor. Não há nada de errado nesse vinho. Então eu acho que a sua experiência com esse vinho não foi boa. Entendeu? Sim. Mas eu posso fazer o que com o senhor? Eu posso decantar esse vinho para que ele possa melhorar. Com contato com o oxigênio, o vinho começa a diminuir a tanicidade, o vinho começa a se revelar, entendeu? Mas assim, ele queria mostrar para todo mundo que ele era conhecedor de vinho. Mas não precisa isso, não. Acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de elegância, né? E de humildade. Mas de certa forma, como ele falou, né, Gil? Seu vinho, suas regras. Se o cara quer beber o vinho em temperatura ambiente, beba. Se quer beber o vinho gelado. Exato. Agora, ele não pode julgar um vinho de uma forma só que ele não gostou. Eu não gostei, ele não presta. Não funciona desse jeito. Agora, se você tiver, tipo, o vinho tivesse oxidado, não estava. O vinho não estava com TCA, que um fungo que não estava isso na rolha. O vinho estava tudo perfeito. Na verdade, o que aconteceu foi, ele não sabia e estava achando que entendia para todo mundo. Aí o pessoal ficou tudo na mesa assim. Mas viu com postura, com elegância. Não estava nem querendo fazer ele passar mal naquele momento. Sim. Mas não precisava me impor. Posicionar sobre... Exato. E o vinho não é um vinho barato. Entendeu? Não é um vinho barato. Não é um vinho barato. Então eu preciso... Quanto custa esse vinho, vai? Ele deve custar uns R$300. Certo. Vamos dizer que não é um vinho tão caro, mas não é todo mundo que pode pagar R$290 em uma garrafa de vinho. Não é um vinho pro dia a dia, né? Sim, sim. Ocasiões especiais. Eu digo que vinho é igual roupa. É ocasião. Se você vai para um casamento, uma roupa mais, né? Um vinho melhor. Se você é no dia a dia, coloca um vinho mais tranquilo pro seu dia a dia. Entendeu? Sim. Não é à toa que tem. Não são 12 anos à toa, né? É muita experiência. Me diz outra coisa. O que você acha de mais importante na sua profissão? O que você fala assim, rapaz, minha profissão é boa, porque tem isso, eu atuo nessa área, como funciona isso? O que eu mais gosto da minha profissão, eu não trabalho, eu me divirto, entendeu? Eu amo o que faço. Então, porque eu gosto de ver a reação das pessoas, entendeu? Tem uma cliente mesmo que ela não gosta de vinho brasileiro, viu? Tem gente que não dá a oportunidade dos vinhos brasileiros. O vinho brasileiro precisa de oportunidade. Avançamos muito em questão de estudo, tecnologia e qualidade. Ela não gostava de vinho brasileiro. Eu falei assim, eu vou tocar no coração dela. Aí na Casa Fornari a gente tem uma máquina, um dispense, que você coloca a garrafa de vinho e a gente pode servir as taças, entendeu? E a máquina conserva o vinho. E ela gosta de vinho branco. Eu falei, vou pegar ela agora. Aí ela falou, Anderson, eu quero um vinho branco. Eu peguei um Chardonnay, que para mim é um dos melhores, um Chardonnay Giuseppe da vinícola Miolo. Com passagem em barrica, com batonagem, espetáculo, sem querer. Eu coloquei na taça, temperatura, tudo ok. Ela provou, gostou. Ela amou, você tem que ver. Aí ela falou assim, Anderson, eu quero 2 garrafas desse vinho. Eu coloquei na mesa, ela viu, ela não acreditou. Ela não acreditou. Então, as pessoas precisam dar oportunidade, não só os vinhos brasileiros, como outros. Porque tem gente que só bebe por rótulo. Então, o que me faz bem, o que me faz me sentir bem é ver as pessoas felizes, entendeu? Ou o Anderson, qual o vinho que harmoniza? As pessoas falam assim, cadê o Anderson me procurando o tempo todo? É sobre criar relacionamento, entendeu? É igual roupa de marca, né?
O cara não quer comprar a qualidade, ele quer comprar a marca É da isso. roupa. Não está preocupado nem com um contexto da roupa. Bota um amarelo com verde, com azul, lilás e acha que tá bom só porque tem marca, porque ele marca. É igual o vinho. Que ele acha que só quer um vinho de marca mais caro e Isso. ele não tem um paladar para aquele vinho. Exatamente. Ele não está pronto ainda para beber aquele vinho, mas ele quer se apresentar, ele quer um vinho, é questão de vaidade, né? A vaidade, né? É que muitos, eu acredito que vá até pelo canto direito do menu, né? Pelo preço. Sim. Aí às vezes pega um vinho um pouquinho mais caro, mas ele não está preparado ainda para aquele Exatamente. paladar, né? Exatamente. Acho que é questão de você, exemplo assim, a sua experiência no mundo dos vinhos. Exemplo, quem está iniciando no mundo dos vinhos agora vai pegar um vinho, não vou falar de preço, vai pegar um Epu, vai pegar uma Alma Negra, vai pegar um Angélica Zapata. Não é o momento para ele agora. Você vai começar com aqueles vinhos jovens, uns vinhos um pouquinho mais baratos, para você se adaptando, começar a entender o que é o vinho jovem, o que é o vinho mais um intermediário, um vinho de alta gama, entender as regiões que ele está vindo, entendeu? O que é a proposta daquele produtor em relação àquele vinho. Porque você pode pagar R$ 300 e você não entendeu nada do vinho. Isso. É interessante essa questão do vinho, justamente quando a gente tem um profissional como o Anderson Gil, para poder estar explicando a gente até a tradição das famílias, né? Que tem as famílias Produtor de vinho. produtora, Exato. clima, tudo isso, como você explicou agora há pouco. Exatamente. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito ainda sobre a questão dos vinhos no nosso... O Brasil tem 100 anos que vem evoluindo na área de vinho, entendeu? E evoluímos muito. Já temos espumante aí que já foi eleito o melhor espumante do mundo, imagine você. Vale do São Francisco aqui, uma região quente, produzindo vinho aí, que são referências. Chapada Diamantina já chegou. Tá aí com vinho de região de clima, né? De altitude ali, Mucugê e Bicoara. Sim. E Bicoara não, Bicoara produz café. É Mucugê e Morro do Chapéu, que já tem vinícola. Então, as pessoas precisam conhecer um pouco mais, ter esse contato, entendeu? E aí você vai aprender uma coisa, você vai saber investir seu dinheiro. Entendeu? O dinheiro não leva desaforo para casa. Então, quando você eu vou procurar um especialista aqui, eu vou saber qual vinho que eu posso harmonizar hoje. Eu não quero um vinho caro, eu quero um vinho... Eu já peguei cliente que queria comprar um vinho de R$ 2.000. E ele queria levar. Aí eu falei assim, qual é a proposta? Eu falei assim, vamos baixar um pouquinho mais esse preço. Não era sobre dinheiro, entendeu? Era sobre a experiência dele. Eu vendia ele um vinho de 1.000, que ele deu de presente a um cliente. Foi um Barolo, um vinho dos reis. Rapaz, o cara veio me abraçar. Ficou. Foi a questão da orientação, entendeu? É que às vezes não é só às vezes o cara dá um vinho de R$ 2.000, ele tem como você falou, uma acidez, Não, viu? Tem uma presença diferente, né? Isso, mas a questão toda é, ela queria dar um presente a uma pessoa já conservadora de 80 anos. Então eu falei, esse vinho, para tal pessoa, já sei o que eu vou fazer. Ele é conhecedor de vinho? Então eu falei assim, já sei. Eu vou pegar o Barolo da região de Piemonte, Itália, 100% Nebbiolo, que é uma uva selvagem, ela precisa de 10 anos, né? Depois de toda a vinificação da colheita, de preparo, precisa de 10 anos na garrafa para depois ser aberto. Tava prontinha, tinha 9 anos. Só que eu contei toda essa história para ela, que é tudo verídico, tudo certo. Sim. Ela se apaixonou, falei para levar. Depois você me conta. Depois foi dito certo. Claro que tudo tem seu valor, não é verdade? Mas você tem que aprender uma coisa que você pode gastar menos e ter uma experiência melhor, entendeu? Boa. Show de bola. Verdade. Agora, Anderson, tu já explicou a questão do que é que a gente tem que fazer para se tornar um sommelier, que é a questão da graduação, tudo. Mas para se tornar o Anderson Bastos, que é o top, Que é o sommelier. o que é que você precisou agregar a esse... Eu vi também que você tem uma pós-graduação aqui, você pode falar também dela. Funciona assim, tudo é disciplina e foco. Saber com quem você está se relacionando no seu ambiente, né? A gente tem hoje a questão rede social, tem muita poluição aí, muita coisa que pode tirar você do seu foco. Então, o que eu faço? Eu procuro estar no meio de pessoas que pensam igual a mim, entendeu? Que tem o mesmo objetivo. Então, Sim. quando você se relaciona com essas pessoas, você consegue se alimentar, né? Então, eu procuro fazer isso. Rede social, WhatsApp, com os clientes também, que eles trazem muito. Tem cliente que viaja a Europa toda, nem lá eu fui ainda. E eles passam para mim tudo o que eu preciso sem eu estar lá, entendeu? Mas chegar a hora. Então, o que acontece? É disciplina, estudo. Eu me formei na Faculdade Rui Barbosa. Estou fazendo o WST2, que é uma formação internacional de Londres. Então, é uma certificação que requer muito estudo. Você estuda de forma muito
Tem que estudar muito, você tem que aprender as características de cada casta. Exemplo, a Cabernet Sauvignon de região fria, de região moderadamente quente, de região quente. O que ela traz daquelas regiões? O Chardonnay, um Sauvignon Blanc de regiões diferentes. A Pinot Noir, qual é o clima que ela se adapta, entendeu? Sim, sim. A Pinot Noir gosta de região fria, região moderadamente quente. Ela não gosta de região quente. Que ela é uma uva de casca fina, muito delicada. Então, o enólogo precisa saber disso. E o especialista, o sommelier, ele precisa entender isso para ele passar para o cliente. Então, é estudar. Manter o foco, estudar. Eu estudo 1 hora por dia. Todo dia eu estudo 1 hora por dia. Pouquinho, mas faz a diferença, né? Esse pouco aí, em média... E é um cara que tem mais de 12 anos, eu estudo 1 hora por dia. Quanto tempo? Com certeza. Mas é isso. Eu ainda sinto falta de pessoas que gostam, entendeu? Sim. Às vezes eu procuro assim, pô, vamos marcar uma roda de degustação, às cegas, para ver como é que tá. E você, Wallace, também aprende com os clientes? Aprende, claro, porque o cliente é que ele vai dar para você o feedback, né? Você tem um cliente que ele não gosta de vinho branco. Eu falei assim, você vai começar a entrar no mundo do vinho branco. Dê uma oportunidade, nossa região é quente. Porque o brasileiro bebe vinho tinto em qualquer horário, entendeu? Tá quente, ele tá bebendo vinho tinto. Isso Sim. É nosso, entendeu? Não tem essa não. Então, eu falei assim, por que você não começa a beber vinho branco? Dá espaço aos vinhos brancos. Aí ele começou a beber. Então, eu comecei a colocar nele alguns vinhos brancos. Ele tá me dando um retorno positivo, tá gostando, ele tá abrindo espaço para essas variedades, que tem muitas variedades de uvas brancas, que são maravilhosas. Eu confesso que eu tento, Gil, eu tô iniciando, né? Iniciando que eu falo, tem uns 3 anos nesse mercado de vinho seco, semi-seco, né, que chamam. Que essa questão, eu queria até que você explicasse essa questão de seco, a diferença de seco, semi-seco. E como eu tô iniciando, eu tenho esse certo preconceito com essa questão do vinho branco. Então eu vou pedir depois umas dicas a ele para essa iniciação, né, na questão do vinho branco também. Na verdade, iniciar no mundo dos vinhos secos, né, que são vinhos finos. Sim. Existe a questão do tanino, que é aquela parte que seca o palato, né, que tem muita gente que não gosta daquela sensação. E tem alguns vinhos que, para iniciante, você não pode colocar, tipo um Malbec, um Cabernet Sauvignon, vinhos mais potentes, você não pode colocar. Você tem que colocar vinhos para iniciante, já tá falando, né? Então, exemplo, uma criança, eu vou dar feijão? Não, eu tenho que começar a agregar nela alimentos, né? Tipo, ela começa mamando leite, depois ela começa a questão da alimentação, um pouco, né? Que aí tem que nutricionista. Da mesma forma, Sim. No mundo dos vinhos, eu falo sempre assim, você vai começar com um vinho mais delicado, com menos sensação de tanino, mais fresco, um vinho com maceração carbônica, que, exemplo, um Gamay, um Pinot Noir, você pode provar, um vinho jovem com uma maceração mais curta. Então aí você começa a sentir menos tanino, aquela sensação de secura. Sim. Aí você sente uma sensação de doçor residual, que é a questão de doçor, açúcar residual, que às vezes o enólogo deixa na hora da vinificação. Então, esse bate-papo na adega ou no restaurante, se qualquer empresário ele investir, porque ter um sommelier em uma casa é luxo, entendeu? Você não tem sommelier em uma casa assim, não. Então, quem tiver, tipo, um atendente, um garçom, um maître, se ele puder investir na educação profissional para atrair esses clientes, porque isso faz com que o cliente retorne, sabe? Não, eu vou para aquele local que ali o rapaz ele já sabe como é que eu gosto do meu vinho, ele não gosta de um vinho seco, ele sabe que eu estou iniciando, ele bota um vinho meio seco da região de Lisboa, ele bota um Pinot Noir, que é mais delicado, então ele consegue entender o meu perfil. Então, para iniciar no mundo dos vinhos, eu tenho que começar com esses vinhos, um Pinot Noir, um Gamay, mas assim, é aos poucos, não pode jogar um vinho potente, porque, imagina, já tomou café expresso, não já? Já tomou ele sem açúcar? Já, dá uma travada. O vinho seco não é a mesma coisa? Dá, trava. Então, isso aí para algumas pessoas que não estão acostumadas, você coloca um vinho desse jeito. O cliente já afugenta. Exatamente. Então a gente tem que saber como iniciar essas pessoas. E ele fala assim, não gosto de vinho. É. Não gosto de vinho. Não. Ô Gil, só antes aqui de tu fazer a pergunta, Anderson, explica pra gente por que vinho seco? Porque vinho seco, o que é que é esse termo, né? Que a gente fala, a gente sabe, vinho tinto porque ele é tinto, vinho branco, mas porque esses vinhos são vinho seco? Observe bem, você vai encontrar no rótulo do vinho fino, né? Vinho fino seco. Vamos começar dessa forma. Existem 2 famílias de uva, uvas europeias e uvas americanas, né? Vitilabrusca e vitiviníferas.
As vitivalabruscas são essas uvas que produzem os vinhos, exemplo, Quinta do Morgado, Pérgola, que aí tem algumas uvas ali que chama Maria Isabel, tem a uva Bordeaux, não sei se você já viu algumas vezes o nome da garrafa lá escrito Bordeaux. São uvas que têm uma grande importância no mundo dos vinhos finos, entendeu? Uhum. E aí você vai ter o mundo dos vinhos finos secos, que são aí as uvas europeias, você tem as famílias Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, você vai ter Tempranillo e outras mais, né? Chardonnay, que são as brancas, Viognier, você vai ter Riesling. Então o que acontece? A uva o vinho feito de uvas europeias, vinhos feitos de uvas europeias, vinhos finos, eles têm menos sensação de doçura residual, açúcar. Como é que funciona? A uva está no parreiral, plantada, né? Bate sol, a uva consegue captar açúcar, né? Que aquele ali vai funcionar como na hora da fermentação alcoólica. Sim. Colhe as uvas, coloca no tanque, aí coloca as leveduras e fecha, aí começa a fermentação alcoólica. O açúcar, a levedura come o açúcar da uva, transforma em álcool. O enólogo percebe que está no tempo certo, ele estabiliza o mosto, pode filtrar as leveduras, e aí ele começa a fermentação de contato com a casca. Então, esses vinhos feitos de uvas europeias vão ser mais secos, que tem essa questão do tanino, entendeu? Que é o que deixa o vinho seco. Então a questão do seco do tanino. A própria sensação da sua língua, né? Não, o seco vem do tanino que fica na casca da uva. Ah, não é na ingestão. Não. Tanino é proteína. Sim. Tanino tem no café, tem, né? Se eu não me engano, tem no couro. Tanino fica na casca da uva. Certo. E o tanino é uma proteína que ela protege, entendeu o ponto de vista? Então o que acontece? Para você ter menos secura em seu palato, aí o enólogo, na hora da colheita, da vinificação, ele tem todo o cuidado na hora de fazer todo esse processo de vinificação, ele tem todo o cuidado para que ele não extraia essa parte que não agrada muito o público. Então, tem uma malolática, que já é outra fermentação que acontece, para diminuir a questão da acidez, que vai também trazer uma sensação de manteiga. Então, o que faz com que o vinho seja seco é o tanino que está na casca da uva. Tá dando para entender? Não, eu tô entendendo que vai depender da família, primeiro da família, da uva. Não, todos os vinhos feitos de uva europeia, ele vai trazer tanino, que fica na casca da uva. Sim. Que é essa proteína, como eu expliquei. Então, dependendo da forma que ele é produzido, o vinho é produzido, o que vai acontecer? Você pode ter um vinho desequilibrado, com muita sensação de tanino. Uma das coisas que mais os enólogos estão trabalhando hoje, é trabalhar o tanino, para que as pessoas, quando tomem o vinho, sinta ele de forma madura, entendeu? Ele não lhe afogente, ele fala assim, pô, esse vinho tá parecendo uma banana verde. Não, o vinho tá maduro, aí você vem a acidez, né, aí você fala que o vinho tá redondo, composto, né, que compõe. Porque se você pega, por exemplo, o Syrah ele tem muito tanino. A casca da uva é grossa, ele fica lá no parreiral tomando sol, aí o enólogo colhe essas uvas, começa a vinificar. Se a vinificação não for muito boa, o vinho não passa na barriga de cavalo francês, para diminuir a sensação de tanino. Entendeu? A tecnologia também hoje trabalha muito para tentar deixar os taninos mais delicados. Aí se você pegar também um vinho com muito tanino, o que é que você tem que fazer? Deixar o vinho em contato com o oxigênio, ali volatilizando em taça, porque o oxigênio ele vai diminuir também isso. Mas na maioria de todos os vinhos secos, você vai ter tanino. Então, o que vai fazer o vinho ser seco é o quê? É o tanino. É o próprio tanino. O tanino. Aí você também vê outros elementos ali dentro da questão do vinho, né? Que tem os resveratrol, polifenos, que faz bem à saúde. Entendeu? Então, o que faz o vinho ser seco é o quê? Tanino. O tanino. Então, aquela que seca seu paladar. girada que a galera não é à toa. Você gira a taça para você volatizar o vinho. Entendi. O oxigênio está entrando. Ele está entrando em contato com o vinho, ele vai diminuir tonicidade, volume alcoólico, se estiver muito perceptível. Ele vai abrir os aromas e o vinho vai ficar mais agradável. Então não é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Fica assim. Não. Tem muito vídeo assim, não. Exemplo. Cada um sua forma de ouvir suas regras. Sim, mas vai. Mas quanto mais discreto for, mais elegante você se torna, entendeu? Não precisa você fazer. Mas se te faz feliz, faça, não tem problema nenhum. Mas discrição é algo. O nosso amigo aqui, o Anderson. Discrição, o tempo todo. Discrição. Coloca o vinho na taça, aqui, ó. Tô girando aqui, provei, tá tudo ok. Se não tiver, deixa respirando ali, ninguém tá percebendo. Precisa fazer aquilo tudo. Quase um malabarismo assim, ó. Cara, sai a medida aqui, o vinho. Ô, Gil, eu tenho que perguntar isso aqui pro Anderson. Ô, Anderson, a galera que tá assistindo aqui, que vai levar a namorada no restaurante. Quando o garçom... Eu tenho que falar porque foi o que eu passei.
o garçom, o maître, não sei, o cara abre lá e me entregou A rolha. a rolha. Aí A eu rolha. falei, eita, cacete, o que é que eu vou fazer com essa rolha? Aí eu, de um lado, né, vi um cara cheirando a rolha. Aí eu fui, ó, cheirei a rolha, depois posso servir e tal. Então explica pra galera aí como é, pra gente não passar vergonha, se é um passo a passo mesmo que No se faz. serviço de vinho funciona dessa forma, né? Vamos lá, pro vinho tinto. O garçom, o maître, ele vai montar a mesa, né? A taça de vinho branco, vinho tinto. Aí ele bota a água, né? Aí ele vai abrir o vinho. Ele tem que abrir o vinho, botar a rolha, apresentar a rolha pra você. Aí você vai olhar se a rolha não tá manchada, porque às vezes o vinho ficou mal armazenado e teve vazamento. Aí a rolha pode estar manchada. Sim, Já sim, é um sim. sinal que o vinho teve entrada de oxigênio. Aí você, ó, tá errado. Entendi. Entendeu? Não é Se, à toa. ela tem que estar só a bordinha que teve o contato com o vinho. Só embaixo ali, né? Embaixo. Isso, não pode ter passagem, né? Entendi. Se tiver manchado, significa que teve entrada de oxigênio. Então Show. o vinho tá vazando. Pode ser que o vinho esteja bom, ainda pode. Só depois que você abrir e provar, entendeu? Eu sempre digo isso. Não posso fazer julgamento sem provar o vinho. Aí você também pode observar se a rolha tem alguns tipo mofo, que ali pode ser um TCA, um buchonê, que pode também é tipo uma bactéria, tipo um fungo. Sim. Normalmente pode acontecer. Se você perceber, você fala, ó, tem alguma coisa de errado. Mas não é necessário, você cheirar. Mas se tem gente que cheira, não sou contra, entendeu? Tá tudo ok, você coloca lá. Aí ele vai botar o primeiro gole de vinho na sua taça, porque Sim. você que pediu. Se você Sempre pediu, quem solicitou independente que seja, foi se for homem, se for mulher. primeiro gole de vinho é para ela provar, para ver se o vinho tá adequado, se o vinho tá com os aromas, se o vinho tá sem estar oxidado, se o vinho tá ok. Ela deu ok, ele vai rodar todo mundo, depois ele volta para ela, entendeu? Então, não tem agonia, entendeu? Se você cheirar ou não, se você olhou aqui, tá tudo bem, coloca lá, tá ok, pode servir. Ficou aí a aula. Tá vendo? E um detalhe, né, que é muito importante. É isso, tipo, eu tô fazendo aqui a pergunta que eu acho que todo mundo tá assistindo aí queria fazer pra horas. Pra não chegar no restaurante. Ficar assim, ó. Tem gente que cheira a rolha. Eu particularmente, eu não cheiro a rolha. Eu olho esses detalhes, se não tá com vazamento, se a rolha não tem o buchonê, se tá tudo ok. Porque a rolha ela é uma coisa importante, ela vai vetar o vinho. Tá tudo ok? Tudo ok. Pode acontecer também, às vezes, o garçom ou o sommelier quebrar a rolha. Não podemos, né? Não tem, Sim. é porque tem gente que pode querer devolver o vinho. Às vezes não há necessidade, entendeu? É porque a gente às vezes quer causar um estresse. Calma, vamos facilitar as coisas, entendeu? Show de bola. Então, viu a rolha, tá ok, tudo ok? Passa logo, acelera o passo, serve um pouquinho, tá ok, volta e degusta o vinho de boa. Show. Muito conteúdo aqui, viu, bicho? Não, aqui eu tinha que aproveitar, né, velho? Pra evitar. A chance é essa. Me diz uma coisa, eu tava aqui pensando assim. O que você vai, quando você vai indicar o vinho para alguém, o que você repara, você vê a nuance ali que você fala, pô, esse tipo de pessoa aqui é tal tipo de vinho, é uma mulher, é um homem, é um senhor, como é que você define isso? Essa análise de, para aquele perfil, aquele tipo de vinho. Isso é não conversar com o cliente, entendeu? Ele expõe o que ele pensa. Por exemplo, o cliente ele tá iniciando no mundo dos vinhos, eu já sei para onde eu vou. O cliente não gosta de vinho muito encorpado, eu já sei para onde eu vou. Por exemplo, dou boas-vindas, o que você deseja para hoje? Qual é a proposta? O que é que você deseja para hoje? Eu quero um vinho mais encorpado, mais potente, eu já sei. Não, hoje eu quero um vinho pro dia a dia mesmo, tô tranquilo. Rapaz, hoje eu quero um vinho branco. Tá muito calor. Então, é na conversa que você consegue entender o que o cliente realmente deseja, entendeu? E aí a gente segue os caminhos. Entendi. Então, é na conversa. Outra pergunta aqui. Eu que gosto de whisky, degusta. Qual seria o vinho no meu perfil aqui? Que gosta de whisky, que é uma bebida forte. Ó, o uísque, ele é uma bebida, um destilado, entendeu? Sim. Aí dependendo do uísque que você gosta de apreciar, você tem alguns single, né? Você tem bourbon, que traz algumas notas de oxidativas ali de caramelo, fruta seca. Então, assim, de qualquer forma, também a questão do álcool é muito perceptível, né? Dependendo, que ele é uma bebida mais quente. O volume alcoólico do uísque é maior do que do vinho. O vinho é 12, 13, 14, 15, 15,5. Sim. Então, pro mundo dos vinhos, aí a gente tem que parar para pensar e conversar mais, entendeu? Você está iniciando no mundo dos vinhos ou você já gosta de vinho seco?
Hã? Bebo só uísque. Pronto, então para iniciar no mundo do vinho, eu não posso jogar logo você do vinho, eu não posso jogar logo você um vinho, porque você bebe uísque e joga logo um vinho potente, entendeu? Aí eu posso pegar um primitivo da Puglia, posso pegar um Zinfandel. Porque foi o que eu pensei, por beber uísque, né? Ser forte. Uhum. Já imaginei que Só- por ser forte. Já é outra- Só que o uísque, se você perceber, o uísque não vai ter aquele tanino que tem o uísque. Verdade. Não vai ter. Esse tanino, o Anderson, é justamente para isso que a gente bebe, a gente ingere água para. Não. Fazer Ó, em qualquer bebida que você estiver ingerindo álcool, a água é uma das coisas que não pode faltar, entendeu? Sim. A hidratação. Você percebe que na mesa a água nunca termina, a água o tempo todo está ali. Uhum. O garçom coloca aqui taça de branco, tinto, branco e água, né? Foi outra coisa que eu esqueci de perguntar Na sequência. na sequência, que sempre tem a água, né? A água- O garçom pergunta: É. você vai criar com gás ou sem gás? Isso, a água é das coisas que não pode faltar. Sim. Se você estiver bebendo a cerveja, cachaça, vinho, uísque, a água ela não pode faltar. A água é uma das partes das coisas mais importantes. Você precisa se hidratar. É tanto que a água fica na mesa. E tem água que. Tem restaurante que o pessoal ganha muito dinheiro em água. Porque tem que colocar água toda hora. Tem água cara aí, né? Água boa. Uhum. E aí o cara tá bebendo bastante, ele não tá nem sabendo. É umas churrascarias que uma KS é de 10 reais, né, gente? E tem águas que. Isso. E tem águas boas que você. Porque, assim, ó, dizem que água é indolor, né? Sim, Não. Indolor, Inculu. Isso, mas a água tem cheiro. Você pega uma água aí da Toscana, você pega uma água da Noruega, você pega água de vulcânica. Então você tem águas que vai trazer aromas e vai trazer sabor. Na água também. Na água, vai trazer mineralidade. Interessante. Traz água. Você faz degustação de água. De água? Faz degustação. Degustação de água? Faz. Faz. Você vai eu botar- foi até que ele falou que ele Faz. estudava água. Faz. No início eu não quis perguntar, né? Mas vamos perguntar, aqui é pra isso. Você pega uma água Voz, né? Você pega uma Perrier, você pega uma São Lourenço. Sim. Você pode pegar várias águas aí. Veja o sódio dela, o pH. Vai. Na hora que você coloca, aí você pega uma água vulcânica, você vai trazer notas ali. Vamos falar de água então. Vamos falar um parênteses de água. Água. Sim. Qual é melhor? O que o cara tem que olhar numa garrafa aí de Sim. água? Tem que Pra falar assim, uma água boa. Você tem que prestar atenção em muita coisa, assim. O armazenamento dela. Água boa vem em garrafa de vidro, né? Só quem tem água de entrada, né? Que são de plástico, né? Aí tem que saber como está armazenada. Mas uma coisa que tá prestando atenção é o pH e o sódio. Tem gente que tem pressão alta aí, tá bebendo água com sódio lá em cima. Jesus Cristo. É uma coisa que tá influenciando, né? Porque tipo, você pega uma água aí que tem um pH muito bom, o sódio baixo, ela é alcalina. Ela ajuda o seu organismo, né? Ela ajuda o seu corpo. Mas elas são mais caras, né? São mais caras, 10, então. 15 reais. Ou muito mais, é 40, 50 reais, 60 reais uma água. Eu achei que eu tava vendo era caro. Sabe uma água boa? Que não encontro tão fácil hoje, a Minoba, que é garrafa de vidro, lembra? Minoba? Lembro. Aquela água muito boa. Eu achava no antigo Bom Preço que tinha que feira. É uma água muito boa. Então, água. E hoje todo mundo tá bebendo água. Você leva suas garrafinhas, né? Todo mundo tá com. Hoje é fit, né? Todo mundo nunca. Acho que o pessoal tá ganhando uma grana com aquelas garrafas. Agora, ô Anderson, não sei se você já percebeu, mas o negócio aqui da gente é saber de coisa que é coisa fora da caixa. O pessoal fica curioso, não tem pessoal tem vergonha. Isso. Então, o que é que eu vou perguntar para o Anderson Bastos? O que foi que já aconteceu com você? Uma situação assim que você ficou assim um pouco desajeitado? Tipo, não sei se no início, alguma coisa assim, Não entendeu? conte mais não, porque Rapaz. Teve alguma assim? Fala assim, de casal. O que teve esse de casal? Vamos fazer por partes. Sim, Vamos fazer de ordem, a tag de casal. Sim, o que teve um casal que teve aqui? Engraçado até. Rapaz, Pô, mano. Constrói, às vezes pode ser. eu vou falar de uma forma que eu já encontrei cliente e eu ficar constrangido, entendeu? A cliente fala lá assim, eu quero um vinho que hoje eu quero um vinho porque hoje eu quero isso, isso e isso. Faz esquentar a orelha. E isso aí eu fiquei constrangido, né? Eu fiquei constrangido. A amiga dela falou assim, ela é assim mesmo. Ela é minha cliente até hoje. E ela fala assim, aí eu já sabia o que eu tinha que fazer, entendeu? Aí pegava um vinho bem potente e colocava pra ela, perfeito, assim que eu quero. Entendeu?
Acontece de muita coisa. Cliente fala assim, eu quero um vinho que... Exemplo, vinho do Porto. Vinho do Porto tem volume alcoólico de 19,5, meu amigo. E ele aquece. Você já tomou vinho do Porto? Aquece como? Esquenta. Ele é uma bebida que, por ter volume alcoólico maior, ele vai aquecer mais rápido, entendeu? Aí você tem alguns estilos, o Ruby, o Ruby, né? O Ruby, o Tawny, o Vintage, a Colheita. Então, você nunca tomou vinho do Porto? Não, eu não. Você tem que tomar um vinho do Porto. Você vai pegar um queijo gorgonzola e comprar um vinho do Porto e harmonizar ele por contraste. Você gosta de queijo gorgonzola? É aquele... Meio mofado? Isso, Não. mas se você não gosta, você vai aprender a gostar. Você vai fazer essa harmonização. Queijo gorgonzola. Quem tem meu nome? Pronto, tá vendo o Porto? Vinho do Porto com queijo gorgonzola. Você vai se Vinho apaixonar. do Porto com queijo gorgonzola. Você vai... Aí a harmonização por contraste. Fica perfeito. Muitos casais eu faço as indicações, entendeu? E eles amam, porque começa ali com vinho, né? Um queijinho. Outra coisa sobre queijo, né? Culturalmente, o brasileiro gosta de harmonizar tauba de queijo com vinho tinto, né? Sim. E ali na tauba de queijo você tem o que ali? Queijos delicados, queijo de cabra, queijos holandeses. É uma balança. Um queijo de cabra tem gordura? Não tem. Ele é muito delicado, né? Sim, Bem fresco. Aí você pensa, é uma balança. Eu tô com queijo de cabra aqui, que é super delicado e leve. E vou botar um vinho pesado? Não. Essa balança não vai funcionar. E o que é que eu tenho que buscar? Um vinho leve para ele. Para equilibrar. Exatamente, é uma balança. Entendeu? É igual casamento, tem que ter equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, não vai. Então, na harmonização, um tem que proteger o outro e cada um se apresentar. Entendeu? Então, um queijo de cabra, qual vinho que eu colocaria? Um tinto? Respeitando seus vinhos, suas regras. Eu colocaria o quê? Eu coloco o Sauvignon Blanc. Entendeu? Um queijo holandês. Um queijo holandês, eu boto aí um chardonnay com passagem em barrica. Se for um primadona com cristais de sal mais maturado, aí eu posso pegar um tinto com uma breve passagem em carvalho francês, entendeu? Então, o brasileiro precisa estudar primeiro os elementos que estão ali na tauba de queijo, para depois ele começar a injetar o vinho. Para quê esse conhecimento? Para que ele tenha uma experiência melhor. Você investir melhor e viver melhor. Falou, gostei. Eu agora vou fazer dessa forma. Eu não vou comprar um tinto e colocar para harmonizar com tudo. Porque queijo é caro. Sim. Aquelas frutas secas é cara. Você bota um pãozinho ali italiano com azeite bom. E aí você pega o vinho. E aí olha que você tá com dinheiro para comprar. Por que não fazer um negócio diferente? Por que não investir de forma mais, né, com mais inteligência? É justamente para isso que existe o ano, assim, Um para poder fazer casar. Não, um não sobrepor o outro. Exato. A questão do queijo não ser muito intenso, que rebaixa o vinho. Exatamente, você vai fazer uma harmonização. Você pega um prato que ele é muito leve, você bota um vinho tinto, você bota um vinho muito pesado. Não funciona, entendeu? Mas respeitando, exemplo, você pega uma moqueca de camarão. Moqueca de camarão tem gordura, não tem? Ainda mais essas moquecas baianas que tem pimenta. Então você vai ter gordura, untuosidade, vai ter o camarão que é fruto do mar, você vai ter ali a pimentinha. Qual o vinho que você coloca ali? Qual o vinho que você harmoniza? Você vai ter que ter cuidado com o vinho por causa da pimenta. Um vinho que tem um volume alcoólico não esteja muito perceptível. Você vai ter que pegar um vinho com boa acidez, sensação de salivação para ir de frente com a gordura. Você pode pegar um chardonnay, entendeu? Que vai perfeito. Show. A proteína, a picanha, né? O pessoal gosta de comer picanha, gosta de comer... E pro risoto? Qual mais indicado? Depende do risoto, como é que é, de que risoto? Qual é o risoto? Camarão? Salmão, camarão? Não, você pega um risoto de camarão, um chardonnay, entendeu? Você pode pegar um branco. Aí você pode pegar um risoto de queijo brie. Eu pego um viognier, que tem aroma de flores, um pouquinho de nota de fruta de caroço. Fica perfeito ali, entendeu? Esse podcast aqui vai ser uma aula, né? A galera vai assistir aqui, vou comer isso aqui. É porque o mundo dos Vou vinhos... botar o vídeo, peraí. Deixa eu botar o vídeo aqui, peraí. É porque são muitos detalhes, entendeu? Sim, Você tem as harmonizações regionais também. Por exemplo, vamos lá, você pega uma picanha, carne, proteínas. Então tem que ter cuidado para não ficar com aquela crosta, sabe? Assar demais, fica com aquela, porque de qualquer forma fica um gosto ruim em palato, né? Então você bota o quê? Bota um tinto. Porque você vai ter ali a proteína do tanino, né? E com a proteína da carne. Vai casar. Uma uva mais adequada. Um Malbec. Eu gosto de harmonizar churrasco com taná uruguaio. Aqui, ó. Matador. Churrasco aqui. Pronto. Inclusive, um amigo meu, ele deve estar assistindo aí, foi ele que me iniciou nesse mundo dos vinhos, Claudio Honor.
Ele vai estar vendo isso aí. Então, essa vai para você também, viu, Claudio? Esse trecho aqui Esse da mais trecho aqui para você. Para churrasco, é uma harmonização que para mim é matadora. Respeitando o Malbec argentino. Perfeito, que cai super bem e não tem como questionar. Mas eu sempre digo um taná uruguaio que cai bem, viu? Uma harmonização com uma picanha, bife de ancho, aquela carne bem suculenta, misericórdia. Aí você. Aquela que o boi ainda tá fazendo humor, né? Exato. Lembrando sempre, a harmonização é igual casamento, tem que ter equilíbrio, entendeu? Respeitando seus vinhos, suas regras. Você faz o que você quer. Você tem que fazer o que lhe faz feliz, entendeu? Se o cara quer tomar vinho branco com qualquer coisa, com Gosto, né? Mas que vai funcionar. É como você falou, a questão uma das funções que eu vejo dele é a pessoa conseguir extrair o máximo A experiência. daquela experiência. Você vai comer uma pizza de bacon, uma pizza de marguerita, pronto. Pronto, aqui, ó. A ideia é essa aqui, ó. A minha ideia é essa aqui, ó. Se você vai em um restaurante, em um local para, né, ter uma experiência, e você tá, por que não ter uma experiência melhor? Então, Com certeza. então viva, procure ter esse espaço, entendeu? Procure se tem, saber ter um sommelier na casa. Ó, hoje eu quero comer uma pizza de cupim com molho barbecue. Entendeu? Tem agridoce ali com molho barbecue, tem doçura, né? Sim. Você tem que ter cuidado com pratos agridoces quando fazer a harmonização. Mas procura um especialista na casa para te ajudar. Entendeu? Você quer comer um risoto, qual o vinho que eu posso harmonizar? Então, tente viver novas experiências. Investir seu dinheiro quando você sai de casa para curtir um espaço melhor com sua mulher. Agora, Anderson, deixa eu te perguntar. Pra galera aqui, tipo, Anderson, eu vou pedir aqui um filé parmegiano. Só que eu vou te perguntar qual vinho melhor. Só que aí já chegou o cliente de falar, ó, velho, veio um vinho assim que eu não posso gastar muito. Acontece isso assim. Porque geralmente o cara tá do lado da mulher, da noiva, né? Ou você meio que já sente. O cara tá segurando. Tá meio assim, o cara tá ali olhando, É que procurando o preço. a pergunta anterior, ele correu. Você viu? Ele deu um exemplo. Já não tá Mas eu falo isso porque já aconteceu comigo, velho. Às vezes o cara tá meio fino, né? Chega no restaurante, o cara bota um vinho de 200, aí o cara fica, tá, sorri agora por dizer que não quero isso. Ó, acontece muito isso. Ó, não acontece ele chegar pra mim e falar dessa forma. Sim. Mas eu percebo, entendeu? É por isso que eu tenho a estratégia. Uhum. O cliente, ele chega, ele fala assim, hoje eu quero apreciar um vinho com minha esposa. Qual a sua indicação? Aí eu trago 3 sugestões. Um vinho de entrada, um preço, né? Mais em conta? Sim. Saca? Joga um intermediário e joga um vinho um pouco mais, né? De alta Nessa gama. primeira... Isso aí. E aí eu vou, na hora que eu vou explicando ele, eu vou já percebendo. Ó, professor, você poderia apreciar esse aqui, que esse vale a pena. Então, a minha estratégia é essa, entendeu? Dar ele 3 opções. Entendeu? Agora tem lugares que a pessoa já vem com preço, bota no vinho caro. Não, eu digo porque já aconteceu comigo. Eu não acho legal essa postura do ambiente. Eu acho que eles têm que primeiro entender o que o cliente quer, perceber o perfil do cliente, entendeu? É perfil, eu estou percebendo aqui. Tem gente que tem dinheiro que não quer gastar também muito. E aí? Verdade. Você tem que primeiro entender o que ele... hoje eu quero um vinho hoje pro dia a dia, um vinho tranquilo para eu tomar aqui. Já entendi tudo já. Entendeu? Eu quero hoje um vinho. Arranje um vinho hoje que hoje eu quero... Porque é difícil você saber o que realmente... Questão financeira de cada um. Entendeu? Mas eu acho que é mais no contato, no ouvir e não prestar atenção mesmo, entendeu? Porque você percebe, esse cliente, o perfil dele hoje, eu já percebi. Eu vou dar 3 opções, mas eu sei qual é esse que vai ser o seu. Hoje já acontece sempre isso. É questão de você prestar atenção no que está acontecendo. Então vai do profissional, né? Vai do profissional que ele vai prestar atenção, ele não vai, exemplo, ele vai querer lhe constranger, lhe empurrando o vinho caro. Não precisa isso, entendeu? Ele tem que lhe decifrar, ó. Eu vou levar 3 opções. Um mais em conta, um intermediário, né? Talvez eu nem leve um vinho de alta gama lá. Né? Não leve. Só vou levar 3 intermediários. Entendeu? Sim. Tá bom. É porque eu tô prestando atenção. Show. Tá bom. Então, nosso amigo Anderson aqui, ele já trabalha no formato ideal. Analisando o mesmo perfil da pessoa. E aqui você tem que analisar o cliente. O diferencial do seu é esse, no caso? Eu presto atenção. O cliente, eu já conheço meus clientes. Faz a leitura, né? Exemplo, eu já conheci, já percebi qual é o seu perfil já.
Entendeu? Eu já percebi o perfil dele já, porque ele está iniciando no mundo do vinho, ele vai iniciar no mundo dos vinhos. Então, Pinot Noir é uma uva muito que normalmente não tem Pinot Noir barato, mas eu vou procurar um Pinot Noir do seu perfil. Mais acessível. Exatamente, entendeu? Eu vou procurar um vinho com o seu perfil. Porque, na verdade, o universo do mundo do vinho não é barato, né? Você investe 40 reais em uma garrafa de vinho, é 40 reais, né? Pra quem toma litrinho, Ela variada. já pula para 10 vezes mais o valor de uma cervejinha que você Mas depois que você entrar no mundo dos vinhos, você não sai mais. É um estilo de vida, entendeu? Você começa... Porque vinho é saúde, né? Vinho é saúde. Mas voltando à sua pergunta aqui, ele correu. Qual foi a pergunta? Você perguntou referente às situações inusitadas que aconteceram. Você só contou uma. Conta pra gente aí, pô. Algo engraçado que aconteceu. Rapaz, deixa eu tentar lembrar aqui de situações. Já aconteceu um exemplo aqui, ó. O cliente, chega ao casal e o rapaz, né, escolheu um vinho e a mulher aí pelo preço falou assim, não, esse não, esse não. Constrangeu o marido mesmo, falar que ele queria tomar o vinho, não era nem pelo preço, que ele queria comer aquele vinho, ela pegou e tirou. E como é que ficou o sommelier? Aí eu tenho que seguir o que a banda tocar, né? Ele ficou, que obedeceu, né? Mas eu acho que eu acredito que você deve passar muito por situações que o cliente quer saber mais do que o profissional. Exatamente, pronto. Sim. Vamos lá. Deve acontecer muito. Muito. E Depois, você não pode sair da delicadeza. Pronto, exemplo aqui, ó. Depois da pandemia, né? O brasileiro começou a consumir bastante vinho na pandemia, viu? Tava em casa, eu vendia muito vinho, vendi muito vinho na pandemia. Dia do namorado eu vendi quase 300 garrafas um dia só. Foi. Eu bati um E o recorde. dia normal de conta. Eu normalmente, quando eu não fico mais em adega, eu fico coordenando adega, restaurante, entendeu? Eu fico adega, restaurante e cafeteria. Tomo conta dos 3 setores na fornalha. Certo. Então hoje tem 2 meninas que ficam na adega e ela fica sob minha supervisão. Eu sempre boto meta para vender 100 garrafas por noite. Certo. Sempre eu fiz isso por dia, deu 100 garrafas. Eu gosto de botar desafio. Sim. Mas a meta aí é 60 garrafas por dia, entendeu? Mas assim, depois da pandemia, muitas pessoas vão ali na internet e fazem um curso, né? Eu acho que se for buscar informação, sempre é positivo. Válido. Só que tem muita gente que vende informação aí que... Meu Deus do céu. Informação vazia. Aí o cliente chega para tomar um vinho, ele acha que ele é o sommelier, que ele já entende de tudo, entendeu? E ele começa a fazer... Exemplo, tem Cheira a rolha. mas isso é o mínimo. Tem gente aí que já começa a falar mal dos vinhos brasileiros, o vinho brasileiro não presta. Você não pode fazer isso. Você não pode julgar. Você tem que aprender que não é assim que funciona o mundo dos vinhos e nenhum setor, né? Sim. E aí o cara já fala que esse vinho não presta, esse presta, o vinho tá com defeito, esse vinho não é bom, esse vinho tem pontuação tal, entendeu? Esse vinho aqui, entendeu? Ele já começa a ter uma visão que ele já ele é o juiz. Então, Eu tô ligado. e aí você não pode ir contra o cliente. Você tem que, se ele não quer. Agora já tem cliente que ele já conversa, né? Ele já abre espaço. E aí você começa a desenvolver ali o assunto, fica legal. Eu acho que é o mais aconselhável, né? O adequado da pergunta que Adequado, conhece. isso. Se eu- Tem que ter humildade de perguntar. Isso. Essa é a questão. Ainda mais quando o cara tá do lado de uma namorada, que quer pressionar, né? Pronto, o cliente compra um vinho e traz a garrafa dizendo que o vinho tá ruim. Aí eu pergunto, o vinho tá ruim em que sentido, senhor? Ele só tá ruim. Tem que fazer ruim, Por favor, tá ruim. Aí como você às vezes não quer, tipo, causar estresse, você troca a garrafa, entendeu? Não vale a pena. Certas coisas não vale a pena nem você gastar. Não vale a pena. Já tem cliente que ele, não, agora esse vinho trouxe, não tá legal. Pronto, essa semana passada tem um médico que trouxe uma garrafa de vinho. E o vinho realmente estava oxidado, o vinho se perdeu com o tempo. Acontece, entendeu? Nosso ambiente é muito quente, pode acontecer. O vinho realmente estava fora da proposta do produtor. O vinho perdeu acidez, perdeu fruta, o vinho realmente não estava condizendo a proposta do produtor. Show de bola. Troquei, tranquilo. Ele pegou e mandou a foto do outro, estava tudo perfeito. Então é sobre isso, entendeu? A humildade, a forma de você chegar. Isso é a forma de viver, né? Em geral, né? Que instrumento tem que ter como armazenar o vinho. Armazenamento, né? Nosso ambiente é muito quente. Calor não é muito bom pro vinho, porque ele acelera o envelhecimento do vinho, entendeu? Então o vinho tem que ter uma temperatura correta. A minha adega
climatizada, ela fica em 12. Por que 12? Ela fica estabilizada, não fica oscilando, não fica tremendo, ela fica estabilizada. Por quê? Eu consigo manter os brancos e os tintos em uma temperatura correta. Quando eu pego o tinto da adega e levo para o serviço de mesa, ele está em 12, ele vai subindo para 14, 15, 16, entendeu? Uhum. Se eu pego um branco, eu tenho que baixar a temperatura. Aí eu vou, boto numa salmoura, baixo para 8, 9, 10, entendeu? E ele fica ali na salmoura. Então eu consigo desenvolver isso aí, porque no mundo dos vinhos também temperatura é muito importante, viu? Agora, essa questão da temperatura, como você falou, vai depender também de onde você está consumindo o vinho. Região primeiro e depois país, né? Não, mas quando eu falo a temperatura, exemplo, você chega aqui e pede um vinho branco, né? Sim. Pronto, eu quero um Sauvignon Blanc. Qual a temperatura correta para o Sauvignon Blanc? Tem que ser 9 graus, aí eu boto 9 graus. Como é que eu faço a salmoura e coloco? Fica bem gelado. Porque o vinho branco ele precisa apresentar a acidez e seu frescor. O que é acidez? Eu já falei, salivação. Então, o que é o frescor dele? É isso aí, aquela vontade de você coloca o vinho em boca e começa a salivar, né? Se sente fresco. Você consegue desenvolver, ele começa a apresentar os aromas, né, de notas herbáceas, fruta tropical. Se o vinho estiver na temperatura errada, estiver quente, ele vai apresentar em seu paladar só o quê? Calor, vai ficar quente. Se você pegar um vinho tinto, botar ele bem gelado, respeitando mais uma vez seus vinhos, suas regras, se você pega um vinho tinto, bota ele bem gelado, ele vai bloquear. Ele vai ficar mais áspero. O vinho vai ficar com. O tanino vai ficar mais perceptível ao palato. O álcool também vai apresentar. Os aromas você não vai conseguir sentir. Entendeu? Então, no mundo dos vinhos existem muitas frescuras que são respeitadas. Mas temperatura e taça de vinho não é necessário. Se você puder, claro, a gente vem em casa, a gente bebe até nem um copinho de cerveja, não tem estresse, que a gente é raiz, né? Mas, só que se eu puder uma taça de Ter a vinho, experiência tem uma completa, né? tem uma taça boa, uma temperatura correta, bom, cara, é incrível você ver o vinho apresentando seus aromas, o vinho apresentando, né, o corpo, o volume. Ele vai florando, né? Exatamente. Isso é incrível. É o chamado, o enólogo é o quê? O enólogo é aquele que fica na vinícola, que ele acompanha a produção do vinho e ele prepara o vinho e manda para o mercado. Então, é como se esse cara colocasse cada coisinha dentro do seu lugar. E quando você estoura ele, exatamente. abre. O enólogo, eu digo, o enólogo como é que eu posso falar? Eu chamo o enólogo, às vezes, o cara consegue desenvolver. Ele pega aqui, faz um blend de 3 uvas, Cabernet Sauvignon, né, Petit Verdot e Cabernet Franc. E ele pega de diferentes terroirs, entendeu? Aí ele colhe de forma diferente, vinifica de forma diferente, depois ele junta tudo, né? Que é laboratório, ele faz umas análises para ver se fecha certinho, tá ok. Deixa 12 meses em carvalho francês, mais 6 meses em garrafa, aí joga no mercado, e aí cai na minha mão, né? Aí eu preciso fazer com que esse vinho, ele, quando chegue na taça, apresente tudo aquilo que ele projetou, não é verdade? Sim. Aí eu tenho que ter cuidado com o armazenamento, a abertura, a taça correta, e poder despertar em você conversando. Ó, esse vinho, ele traz essa proposta, é isso, isso e isso. Entendeu? Então é incrível, é incrível. Essa questão de blend, Anderson, tu é a favor? Sou a favor. Quando você mistura as uvas, você consegue trazer mais complexidade. Imagine, você pega um vinho, uma uva que traz aromas de especiarias, que são pimentas, entendeu? Exemplo. Sim. Você traz outra uva que traz notas de fruta negra bem madura. Você traz outro vinho que traz notas de um pouquinho de fruta negra, entendeu? Então, um pouquinho de herbáceo. Então, quando ele junta tudo isso aí, imagine. Pega o melhor de cada um. E respeitando cada um, ele consegue jogar tudo ali dentro, fecha direitinho. E na hora que você coloca em taça, aí você começa a sentir aqui, ó. A passagem da barrica tá aqui, aroma secundário, uma especiaria. Eu consigo sentir aqui uma fruta negra bem madura. Tá vendo? Entendeu? E aí, então, isso aí é a tipicidade de cada um. E já é uma maturidade que você vai adquirindo, né? Não. Exatamente. Então, agora você tem vinhos. O que é o blend é mistura, né? Sim. Aí você tem os varietais, que é uma uva só. Então tem alguns vinhos também que são 100% aquela uva que ele colocou. Tipo, 100% Cabernet Sauvignon, 100% Malbec, 100% Tanar. Também é muito bom. Para quem tá começando a beber vinho, já tem um certo tempo, eu sempre falo assim, tenta procurar também alguns vinhos 100%, né? Varietais, para você ter algumas informações guardadas. Ó, eu já sei o que traz aqui o Tanar.
Eu já sei É chamada nota. os aromas, né? Sim. As notas, né? Aí você pega aqui, tenta fazer assim. Pega um taná sem passagem em barrica, sem intervenção. Colheu, vinificou e colocou na garrafa. Entendeu? Porque aroma secundário é passagem de barrica, então vai agregar mais. Eu não quero, eu só quero saber o que está acontecendo nela quando ele colhe, coloca, vinifica e não tem passagem de barrica, ele está sem intervenção nenhuma. Aí já é um nível assim. Aí você consegue guardar informações. Eu pego um Pinot Noir, um Malbec, um Cabernet Sauvignon, dessa forma, você vai começando a guardar informação. Porque no caso, você indicaria para quem está iniciando vinhos mesclados, né? ou vinho sendo Não, isso aí depende muito, entendeu? Por exemplo, eu posso pegar um Carmené jovem, entendeu? Com a maceração curta. Exemplo aí, 100% Carmené. Sim. Posso pegar. Como posso pegar um português meio seco, né, um demi-seco da região do Dão, com 3 uvas, Touriga Nacional, Tita Roriz e Afoxeiro, com uma breve passagem de cavalo francês. Eu posso pegar também um da região de Lisboa. Mas eu faço isso porque eu já provei todos, entendeu? Eu já tenho uma visão já peguei a ficha técnica dele, eu sei que eu vou conseguir. Porque eu já sei que o tanino tá maduro e não vai lhe assustar. Entendeu? Não vai fazer que a pessoa se curra. afasta. Na verdade, eu vou cuidar de você, entendeu? Eu vou saber como fazer você se achegar e você não fugir. Show. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto. Fora o sommelier, quais as experiências profissionais que nosso amigo Anderson tem? Eu também sou barista. Eu trabalho como um barista especialista em café. Presto consultorias. Ano passado eu consegui participar do Campeonato Brasileiro de Latte Art. Fiquei entre os 32 do Brasil e o único da Bahia. Esse ano eu estou tentando, né? Vou ver se eu consigo participar de um Campeonato Brasileiro. Para tentar levar, né? A Bahia. Porque a gente temos profissionais bons. Então, esse ano ou ano que vem, eu estou tentando ir para mais uma competição. Também trabalho com meta executivo, presto consultorias também na área de serviço, que é uma das coisas mais importantes em qualquer segmento, é o atendimento, né? Um profissional que saiba ter uma boa postura, saber abordar o cliente, saber o que ele precisa, né? Conhecer do segmento dele, como fazer esse cliente retornar, respeitando a privacidade, não empurrando os produtos, né? Com certeza. Então, A venda consciente. exato. Então, presta serviço também nessa parte todinha, fazendo os funcionários, os colaboradores ter consciência de cuidar da empresa, entendeu? E ele entender que ele não é empregado de ninguém, ele também é uma pequena empresa dentro de outra empresa, entendeu? Ele tem que entender que ele é um prestador de serviço, ele presta serviço, no final do mês ele recebe. Um dia que ele fala assim, eu não quero mais prestar serviço, ele rescinde o contrato e ele segue outro caminho. Porque ele é uma pequena empresa, então ele vai cuidar da imagem dele quando ele chega a trabalhar, a forma que ele conversa, a forma que ele aborda o cliente. Ele vai ter uma postura mais... né? Ele está trabalhando na empresa dele. Aí ele investe em um estudo, ele fala assim, ó, vou chegar pro patrão que eu vou falar que eu investi um pouco mais, eu preciso aumentar um pouco mais meu salário. A minha empresa está crescendo, entendeu? Com certeza. Se você não faz nada disso, chega atrasado, você começa a ter problemas, né, relacionamento interpessoal e tudo mais. Aí o empresário fala assim, ó, esse profissional aí, essa pequena empresa aí, entendeu? Ela não está agregando. Aí faz mudança. É porque nós somos pequenas empresas. Eu falo sempre isso aos profissionais. Vocês não são empregados de ninguém. Veja vocês como uma pequena empresa. Investe em vocês, estuda. Eu acho que ele se sente melhor quando olha dessa forma, entendeu? Porque como eu vejo a questão do sommelier, do maître, ou seja, o que for, quando a gente chega, no caso de lá na Fornari, a gente não tá vendo em si. Claro que a gente chegou no estabelecimento, mas a partir do momento que ele começa a atender a gente, é a figura dele que a autoridade passa a ser ele. Eu começo a trabalhar meu nome ali, eu faço meu nome ali. Independente de onde você esteja. Exatamente. Qualquer lugar que eu for, eu faço meu nome. Eu vou consertar o carro, eu estou conversando sobre minha profissão ali. Ó. Tá removinho. Aí quando você chega na Fornari, né? Você chega ali a bordo, dá boas-vindas. Gil é meu cliente há muitos anos. Eu conheço o Gil há muito tempo. Né, Gil? Assim, a gente criou uma certa amizade. É sobre isso, tentar abordar, respeitar a privacidade, tentar criar nele. Ó, confia em mim, eu tô aqui, cara. Só falta a parte dos vinhos. Ô, Gil, conta pra galera aí. O Anderson é sommelier de vinho, galera, mas as canecas aqui, a gente tá ingerindo água, porque a gente precisa Para não ficar hidratado.
A gente tem que estar sóbrio para poder desenrolar um bate-papo massa aqui com vocês. Ô, Anderson, deixa eu te perguntar, velho. Tem uma tendência assim maluca assim que tá acontecendo no mercado que tu fala, rapaz, não é possível que os caras tá misturando vinho ou tá chamando isso de vinho. Tem alguma coisa assim que tu fala, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? O pessoal dizer que tá bebendo vinho, que tá fazendo. Tem alguma coisa assim? Ó, eu respeito muito a decisão de cada um, entendeu? Se você gosta, você quer fazer, beleza. Mas assim, tem pessoas que tá fazendo. Faz drink à base de vinho, eu acho que é legal. Top. Sim. Sai algumas bebidas aí dizendo que é vinho, né? De algumas frutas, vinho de frutas. O que é vinho? Vinho é fermentação total ou parcial da uva. Da uva, isso. Vinho é isso, fermentação total ou parcial da uva. Existem tendências aí com outras frutas. Eu acho que se agrega valor, que traz de alguma forma para alguém algum retorno, eu respeito, entendeu? Eu respeito. Eu não sou um cara muito fechado, não, entendeu? Eu não sou aquela pessoa de questionar. Eu acho que, agora falando dentro dos mundos dos vinhos, tem alguns profissionais que têm algumas atitudes que eu não concordo. E também nem gosto de comentar às vezes, porque é complicado hoje em dia, né? Uhum. Hoje em dia, se você fala alguma coisa, vira uma bola de neve. E esse tal de chopp de vinho? Chopp de vinho. Chopp de vinho é. Ó, o chopp de vinho eu ainda não bebi o chopp de vinho. Tem um cliente que falou comigo que não bebi chopp de vinho ainda. Né? Não bebi, não. Não bebi esse chopp de vinho, não. Mas disseram que é muito bom. Tem um cliente que não trazia pra feira. Inclusive, eu conversei com ele semana passada. Ele disse que vai trazer pra Feira de Santana um chopp de vinho. Porque o chopp em si já tem a fermentação própria dele. Mas aí eu quero saber, assim, porque você tem que saber como é que é feita essa produção, entendeu? Sim. Mas o público, ele abraça. Ele traz, entendeu? Ele acaba trazendo uma renda a mais. Mas não vai mudar o papel do vinho ali, não. Não muda, não. Não vai mudar, não. Mas essa questão de rolha de... Pronto. Pronto. Vamos lá. Você tem exemplo, você tem as rolhas cru crepe, né? Que é aquela de rosca. Sim. Não tem nada de errado ali, viu? Tem gente que não gosta de vinho de rosca. Porque diz que o vinho é... O que o vinho perde ali pra mim é um pouco mais da elegância, entendeu? Sim. Só que não perde, o vinho se mantém intacto. Eu tenho um vinho que custa R$ 400, que é feito de uva com uma rosca, de rosca. De rosca. E o vinho é perfeito, o vinho da África do Sul, chamado Barista. O vinho é fechado com rosca e não tem nada de errado. O que não pode estar no vinho ali é o quê? Oxigênio. E esses vinhos que estão fechados a rosca já tá dizendo que é um vinho para ser consumido logo, entendeu? São vinhos jovens. Não é um vinho para evoluir em garrafa. 80% dos vinhos que tem em adega já tá pronto para consumo, entendeu? Eles têm um prazo ali depois da sua engarrafamento para 5, 6 anos. Tem uns 20% ali que ainda vai evoluir em garrafa. Aí só o sommelier ele vai estar atento nesses detalhes, entendeu? Acompanhando o vinho, a questão da temperatura do ambiente. Mas os vinhos fechados com rosca não tem nada de errado, viu? O que não pode entrar é oxigênio. Tá vedado perfeitamente, tá tudo ok, não tem nada de errado. Tem preconceito? Não tenha preconceito com isso, não. Aqueles outros daquela rolha tipo sintética. Também não tem problema nenhum. O importante é fechar. Porque um tempo atrás, em Portugal, teve uma crise em questão das rolhas, né? Que teve o Buchonnet, que aí acabou muitos vinhos, né? Estragou muitos vinhos. E aí, você produzir rolha, mas você tem algumas rolhas feitas de aglomerado, com algumas lâminas diferentes. Não sei se você já viu. Ela tem um aglomerado e aqui embaixo tem 2 lâminas. Nunca reparei. É porque é para ter trazido. Mas o que mais importa é não entrar oxigênio no rótulo, no vinho, entendeu? Tá fechado pode ser com rolha sintética, pode ser com rolha de vidro, que você não acha mais hoje. Tinha de vidro também. Tinha de vidro também. Com os cru crepe, não tem problema. O importante é não entrar oxigênio. Não tem vazamento. A minha cunhada, ela também tá assistindo doutora Iris, ela tá assistindo esse podcast. Ela tem um dispositivo que retira o... É um abridor? Não, é uma parada que... É o Vacuvin. Pra que funciona isso? O Vacuvin isso que funciona, né? Ó, a minha regra é essa aqui. Se abrir o vinho, tem que beber logo, entendeu? É de guardar, né? O bom é garrafa vazia. Olha aí. Eu vou abrir e vou beber logo. Mas tem pessoas que abrem a garrafa de vinho. O que acontece? Não bebe toda, não é verdade? Sim. Então aí tem esse sistema chamado Vacuvin. Aí você bota, tipo, ele tem uma bomba e aí tem um bico.
Aí você dá umas bombadas, aí ele tira o máximo de oxigênio que está dentro da garrafa. Porque o oxigênio ele vai começar o quê? Matar os aromas, vai começar a destruir os resveratrol, polifenos, que faz bem à saúde. O álcool ainda você consegue perceber, entendeu? Então, o vácuo vinho ali é para você tentar amenizar o impacto do oxigênio que está ali dentro. Você vai diminuir o máximo possível. E funciona. Funciona, mas aí você tem um prazo ali de 3 dias, dependendo da capacidade. 2 dias, 3 dias. Depende do vinho e da estrutura do vinho, entendeu? Eu prefiro seguir a Mas- orientação dele. Abriu, Mas Abriu, meu amigo. Bora zerar a garrafa. você compra as garrafas menores, entendeu? Sim. Show. Entendeu? Mas também tem outra dica. Fala aí. Eu dou essa dica aí, porque, exemplo, você pode não ter uma garrafinha bonita, Sim. tapaué, o resto do seu vinho você pode botar dentro da garrafa, até em cima, e fecha. Não tem mais oxigênio ali dentro, entendeu? Tá me entendendo? Você enche até a boca, ficou Sim. uma garrafa pequenininha. Não sobrou um pouco de vinho? Pega uma garrafinha menor, coloca o vinho, depois fecha. Vai ter quase nada de oxigênio ali dentro. Tá entendendo? Simples. Mas o ideal é, se você abrir o vinho, tenta beber ele. Ou compra uma garrafa menor. É porque em média as garrafas são 750, né? Também tem umas garrafas menores, mas garrafa menor também hoje tá cara. Não compensa nisso. Depende do que você quer, entendeu? Mas, cara, quando a rolha quebra que a gente empurra lá, né? Tem algum problema assim? No serviço de vinho, não pode, né? O ideal é você ter o salva-rolha, que tem um salva-rolha tipo uma pinça, Sim. e aí você recolhe. Salvar. Isso. Se Mas cair o algum cara sedimento, mas se cair uns sedimentos, aí você pode pegar uma peneira e peneirar, não tem problema não. Show de bola. Não tem problema não, mas tem cliente que pode falar assim, não quero. Aí você tem que ter cuidado, né, para não ter um estresse na mesa. Recolhe o vinho, isso depende do gerente da casa, do médico que estiver no momento. Eu consigo desenvolver e resolver a situação, entendeu? Mas porque cada vinho tem sua rolha, você como tira ali, você tem que prestar atenção no que está fazendo. Porque o serviço é tudo, né? Tem que ser impecável, né? Vou marcar depois a próxima vinda aqui. Ele vai tomar o show, vinho. A gente vai receber mais de vinho para trocar uma ideia mais sobre. E a gente pode degustar no final. Da próxima, né? A próxima, vamos deixar o você aqui, viu? Tá fechado. Vai ter o chopp de vinho em feira. Um chopp de vinho para ele dar o feedback dele, né? Que ele ainda não experimentou. E vai ter garrafa aqui para gente experimentar também. Com certeza. Outra coisa importante, como é que nosso amigo Anderson fica por dentro das novidades da indústria, do mercado? Como é que você fica a par de tudo? Como é que funciona isso? Acompanhando, como eu falei a você, é a sua rede que você se comunica, entendeu? Eu ando muito acompanhando profissionais do mercado, entendeu? Você tem que acompanhar os congressos, os festivais de vinho que acontece, você não tem o ProWine, tem alguns eventos que vêm para Rio Grande do Sul, entendeu? Então você tem que estar acompanhando eles, entendeu? Tem que estar se movimentando. Rede social hoje traz tudo para você. Então a rede profissional, então, no caso, é realmente ficar em cima de eventos mesmo. Eventos, exemplo, o profissional ele tem que, eu falo assim, o profissional ele tem que fazer 3 cursos por ano. Se ele não puder fazer 3, tem que fazer 2. Ele tem que se atualizar, não tem jeito. Todo ano, por que assim eu tô falando em atualizar? Porque no mundo dos vinhos, a gente depende do terroir, que é o planeta, né? É o clima, solo, altitude. E o planeta está aquecendo. Então, se ele está aquecendo, está tendo modificação em tudo. Então, as uvas elas vai ter mudanças. Então, exemplo, França. Na França, com esse calor imenso que está tendo aí, as legislações têm que estar mudando ali, entendeu? Exemplo, tem vinhos que é volume alcoólico 13. Não pode ser acima de 13. Então, bateu bastante sol. A uva começou a absorver bastante sol, deu muito açúcar. Na hora da fermentação alcoólica, vai o quê? Vai acabar subindo o volume alcoólico. Então, ele tem que fazer a mudança na legislação. Porque existe leis. Então, tem que estar atento a isso. Então, a gente depende do clima. Então, você tem que estar atento, acompanhando tudo. É interessante. Agora, Anderson, se você pudesse dar um conselho para quem tá assistindo esse podcast, tá? Porra, o Anderson tá ali, o cara todo bonitão. O que é que esse cara não deve receber de cantada? Não, que nada. É mais que um de vinho, rapaz. E não. Né? Já tá terminando, vamos logo. Começou. Tem não. O cara não quer se comprometer. Tá, mas entra. Ele cantar, o cara, pois. Ele
Ele tá no espaço dele de O trabalho, Ministério né? não tem isso. Não, profissional sempre, a postura sempre, né? Como Não. como é que eu faço para começar a entender um pouquinho de vinho, para eu querer trabalhar com vinho? Pronto. Você quer Você oferece algum tipo de assessoria? Eu sei que você já falou que tem a questão métrica que você falou, método executivo, não. Essa questão mais pessoal. Não, eu presto consultorias, entendeu? Consultoria, quer dizer. Isso. O que eu falo assim, para quem quer iniciar no mundo dos vinhos, como profissional. Isso, como profissional. Como profissional, primeira coisa, procurar seguir, exemplo, na rede social, profissionais que, né, que trabalham bem. Procurar ter contato com pessoas que trabalham na região com isso. Porque Feira de Santana, a gente tá longe de muita coisa, entendeu? Quando eu fiz meu curso de sommelier foi difícil, não foi fácil. Eu tava procurando esse curso. Aí quando ele surgiu em Salvador, eu peguei, fiz logo. Porque também não é um curso barato. Então a ideia é comprar livros, ter um network muito bom com todo mundo que trabalha nessa área. Entendeu? E procurar ter informações certas, entendeu? Porque tem muita gente jogando informação errada no mercado de vinho aí. Como você falou na pandemia, né? Que teve. Tem muita gente jogando, tem gente ganhando dinheiro com vinho? Tem. Mas a gente tem que procurar ter informações corretas, entendeu? Porque é muito importante isso. O Gil, o Anderson falou uma coisa interessante, que a gente conversou até com o Rogério no último podcast, que ele falou dessa questão da cidade de Feira de Santana, que se você quiser alcançar maiores conhecimentos, diferencial, você tem que sair da cidade. Porque não é fácil. Porque não tem como você crescer, apesar da cidade ser muito em entreposto, né? Mas você tem que ir para os grandes centros, né? Eu acho que poderia, não sei, a prefeitura, eles precisam trabalhar. A gente trabalha em muitos restaurantes em Feira de Santana. Acho que precisa fortalecer a parceria do comércio. Criar capacitação, exemplo. Eu presto consultorias. Aí quando eu vou prestar consultoria em restaurante, a primeira coisa que eu vou preparar a equipe é o serviço. Como você serviu o branco, o tinto, o rosé, o espumante, como você tem que abrir o espumante, com a temperatura correta. Aí automaticamente a gente já começa a entrar um pouquinho. Vamos conhecer as principais castas de vinho, né? Que a gente tem. Como elas são preparadas, o que as barricas de carvalho agregam ao vinho, a origem das uvas, entendeu? Quem é o enólogo, quem é o sommelier, como harmonizar. A gente vai criando várias etapas ali, módulos, entendeu? Para que o profissional ele saiba como fazer isso funcionar no atendimento. Na verdade, o que eu vejo que o mais importante é você ir riscando todas as dúvidas e todas as dificuldades que o cliente vai interpor, vai perguntar ao profissional. Então, porque eu mesmo vi a questão de te perguntar. Branco, eu sei que a uva é predominantemente branca. Tinta, a mesma coisa. Agora o rosé, ele tem algum tipo de tonalidade que se coloca ou é aquilo mesmo ali? O rosé, ele é o coringa. Falamos que ele é o coringa, porque ele harmoniza praticamente quase tudo. O rosé ele pode ser feito de duas formas, misturando branco com tinto. Sim. Ou dessa forma aqui. Ó. O que é que dá cor ao vinho é o quê? É a casca. A cor do vinho desenvolve da casca. Então o enólogo pegou uma uva tinta, colocou, fez todo o processo, deixou em contato com, né, dentro do tanque. Ele deixou poucas horas, ele recolhe a casca, ele faz a filtragem. Sim. Poucas horas vai ter uma cor ali, uma cor, um salmão, né? Uhum. Então, pouco contato com casca, ele vai extrair pouca cor. Se ele tem mais contato com casca, mais cor vai extrair, mais estrutura vai extrair, né? Mais elementos ele vai extrair. Aí ele pode fazer a mistura do branco com tinto, que também vai dar o rosé. Então o rosé ele é o coringa. Aí você tem... Qual é a região no mundo especialista em vinho rosé? Provence, França. Elas são especialistas em produzir vinhos rosé estilo seco, na França. Provence. E nesse verão que tem aqui, né? Bahia. Dê espaço a rosé, dê espaço a vinhos brancos. E a questão, Anderson, do espumante? O espumante também. O Brasil é campeão de espumante. O espumante também é extraído da uva. Exatamente, mas a fermentação dele é diferente, entendeu? Porque ele tem uma questão da gasificação, do gás, entendeu? Então ele tem o perlage, tem o gás.
Aí a vinificação dele é diferente. Por exemplo, o espumante aqui do Vale do São Francisco, região tropical, a gente tem espumante bom aqui. Então as pessoas podem dar espaço ao espumante. É bom para esse verão, ele é fresco, né? O champanhe é um tipo de espumante? Então, o champanhe, ele é uma denominação que vem lá da França. Então, É uma marca. é uma patente. É Sim. tipo, ninguém pode no mundo colocar o nome champanhe. É igual cachaça. Cachaça só o Brasil que pode colocar cachaça. Ninguém fora pode botar. Eles botam água ardente. Mas ninguém no mundo pode botar cachaça. Nossa, Cachaça é algo nosso. Então, champanhe. O que é champanhe? Champanhe é produzido lá na França, na região de Champagne. É produzido à base de 3 uvas. Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Ele é método tradicional. São 2 fermentações, entendeu? Então, são produtos mais caros. Aí na Espanha você tem o chamado cava, que também são 2 fermentações. No Brasil você tem espumante. Ainda não temos uma nomenclatura para nosso espumante. Poderia criar. Teve até uma campanha. Então no Brasil você tem os espumantes, que ele pode ser feito pelo método tradicional, que é 2 fermentação, que ganha mais complexidade, né? Fica mais elegante, trazendo mais experiência e mais aromas e sabores. E tem o método Charmat, que é aquele de entrada. Então o Brasil, e agora é recente, tem pouco tempo que o Brasil ganhou o melhor espumante do mundo. Casa Valduga produziu o melhor espumante do mundo. Agora deixa eu te perguntar, por que eu tenho dificuldade de experimentar? Porque eu já... Porque é aquela questão, você está iniciando, então eu tenho que começar a colocar você em quê? Um espumante moscatel, que é o doce, já bebeu? Não. Espumante... Pronto, você tem que começar pelo moscatel, depois você começa com demi-sec, que tem uma sensação de doçura residual, e aí você vai subindo, entendeu? Tudo é começar a introduzir da forma correta. Entendi. Ele tá com dizendo que eu vou falar. Daqui a gente já passava o estúdio. Pô. Porra. Mas vou te fazer uma pergunta aqui. Não somente a questão de sommelier, mas o que você vê de principal, de habilidade como bom profissional? O que eu vejo para o profissional... Sim, bom profissional. Que habilidade ele tem que ter? Ele tem que ter foco, disciplina e educação, que é a base de tudo. A educação é a base de tudo. Onde você estiver, ser uma pessoa educada, tratar as pessoas bem, né? É tudo. E aí você vem a disciplina, foco no que você quer fazer, entendeu? Isso faz um profissional focado. Tem que ter foco no que você deseja para sua vida. Traçar os caminhos, né? Traçar. Eu quero isso. Aí você começa a criar a sua rotina diária. Começa a tirar da sua vida aquilo que não vale a pena. E um dos grandes problemas hoje é o quê? O celular, né? Isso é um problema para todo mundo. Isso é um problema para mim também. Então, o ser humano ele tem que ter um cuidado com muita coisa que está ao seu redor. Ele tira muito sua atenção. Então, disciplina, uma educação, que é a base de tudo. E foco. Eu sempre penso dessa forma. Educação, foco e disciplina. Quer ver você muito falando sobre a questão de vender bem, né? Você vai tinha um cliente de R$2.000 de vinho, você falou R$1.000. Isso, a disciplina, o estudo ali, você consegue desenvolver. Que não é só nessa educação, você teve o tato. O tratar a pessoa. Não empurrar, mas sim vender o que a pessoa vai agregar a pessoa. É porque, para mim, o dinheiro é consequência, entendeu? Eu vejo isso como na minha vida. Eu quero ver o cliente sair daqui sorrindo. Ele vai voltar. O senhor vai levar o vinho, depois você vai voltar a me dar um feedback. Confie em mim. Eu peço a ele, me confie em mim, me dê a oportunidade. Você tem que puxar isso. Ele... Cara, você trouxe pra mim, beleza. Depois ele retorna. A experiência pode acontecer, ainda deixo bem claro, é uma experiência que o senhor vai viver. Pode acontecer, tem algum contratempo, mas o senhor está dando um passo à frente. Com certeza. E acho que o sommelier, ele age como um médico. Porque o médico às vezes passa um remédio para um paciente que não vai ter o mesmo efeito que teve no outro paciente. Imagina, você chega lá, eu quero comprar um vinho para uma pessoa. Aí eu pergunto, você como é que é? Você não sabe. Como é que eu vou indicar o senhor? A pessoa passa um genérico. O genérico é de pirona. Qual pessoa eu gosto? Pirona Aí fica assim, ó. Sim, mas você gosta de pessoa, como é que é a pessoa? Mas uma cliente foi comprar um vinho para um médico, eu já sabia que era um médico. Eu falei, é tal médico? Eu falei, já sei qual é. Vai levar isso aqui. Aí a pessoa já tinha uma vantagem, né? Eu já sabia. Teve um cliente que a cliente falou assim, eu quero levar um presente para tal pessoa. Não, ela rodou querendo comprar vinho para lá e para cá, eu tentando administrar, entender. Aí eu perguntei, me diga uma coisa, esse vinho é para quem? Eu falei,
É esse aqui, ó. Pode levar. Gil, acho que a gente já explanou tudo que a gente tinha para falar aqui, né? Falou de muita informação, muita... É porque o mundo dos vinhos ele é muita informação. Você falar sobre harmonização, falar sobre venda, sobre características, sobre regiões. Como se portar mesmo. A gente está falando sobre etiqueta, mesa. Estamos falando sobre temperatura, sobre verão, né? Uma das minhas maiores preocupações é a etiqueta. Viu? O vinho pode estar até ruim, que eu não vou saber que ele tá ruim. Depois que eu vou pegar o modelo tomando isso aqui. Mas... Exemplo, na taça de vinho, ao invés de pegar em cima do bucho, pegar aqui embaixo na arte. Porque a sua mão, ela transmite, né, calor. Você vai mudar a temperatura do vinho. Sempre pegando embaixo. Você conhece, respeitando, você faz o que você deseja. Vocês viram suas regras. Então, mas no ideal mesmo... Pegar embaixo. Aqui, pegar no ar, no pé. Aqui embaixo, segura aqui. Não pega em cima, que sua mão transmite calor. Nem em cima, nem na base. Você pode até segurar na base ali tranquilo, sem problema nenhum. O ideal é não pegar em cima. Que a sua mão transmite calor, entendeu? Você pode girar o vinho de forma tranquila? Pode. Espumante, não gira espumante. Espumante não é para você girar. Sim. Que é aquela taça livre, você tem que girar, porque tem as perlagens, né? As perlagens ali, as bolinhas. Você não pode girar, senão você vai quebrar. Deixa ela, né? Vai perder o... Exato. Não é legal você balançar. Pronto, porque são vários detalhes, mas o importante é ser feliz, né? Com certeza. Mas com um conhecimento fica melhor, né? Deixa até aqui o convite, já falei, mas até falar sobre café, você também escreveu desse café. Isso, para a gente abordar um pouco mais sobre café, nossas regiões. Exemplo, o café, as pessoas, como comprar um bom café? Sim. Chegar no supermercado, como eu comprar um bom café? Como preparar esse café? E como você também saber ler Exato. os ingredientes, né? Exato. O rótulo, isso. Saber o que é arábica, o que é conilon, a torra, temperatura da água, os métodos que você pode estar fazendo em casa. Na próxima, o café vai trazer o vinho. Vai, não. E experimentar o vai chopp. tomar experimentar o chopp. Chopp de vinho. O Anderson, deixa um recado pra galera nessa câmera aí, das tuas redes sociais, faz o teu jabá aí. Seu marketing. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Espero que eu tenha, de alguma forma, contribuído. Porque, como eu disse, o mundo dos vinhos, como o mundo do café, é vasto. E se a gente tirar uma noite aqui para falar sobre... A gente não vai ser só essa noite, entendeu? Então, a ideia é... Em algum momento, quem sabe, a gente fala assim, amanhã a gente vai falar só sobre vinhos brancos. Já pensou? Show, velho. Deu branco lá no podcast, né? Deu branco. Sim, tem que acelerando a tábua de... Isso. Fazer a harmonização. Trazer aqui... Trazer 4 rótulos de uva aqui, de uvas brancas aqui, começar a falar um pouquinho sobre elas. Então, por etapa, né, Gil? Porque é muito assunto. Mas como iniciação... A gente explanou hoje aqui, né? Explanamos, a gente tirou várias dúvidas aí, espero que tenha ajudado, como falei. Minha rede social é @WanSommelier, né? WAN Sommelier. Estou à disposição para qualquer coisa. Onde é que me encontra? Dia da semana? Me encontro na Casa Fornari, né? A Casa Fornari de Matheus Munar, um grande empresário. Eu tenho um grande respeito a ele, que vem investindo na cidade, né? A Casa Fornari é referência em Feira de Santana. Em qualidade de alimento, bebida, em ambiente, em padaria, em pão de fermentação natural, pizza fermentação natural, uma adega completa, confeitaria também. Na Bahia. Na Bahia. A gente está indo para Salvador, da BR-324. Não, o pessoal comenta fora de feira. Exato, a gente vai para São Paulo, aí o pessoal fala da nossa casa. Isso bota a cidade, bota a gente... Com certeza. A gente tá Feira de Santana. E isso faz bem pra gente. Isso é muito bom. Quanto mais empresários de nome, né? De respeito, melhor cidade. Exato. Então, estou à disposição. Qualquer dúvida sobre o mundo dos vinhos, indicações de vinho para iniciante, qualquer dica de vinho para harmonizar, vinho de verão, estamos aqui à disposição. É isso aí. Galera, um grande abraço, Deus abençoe a todos e fique com Deus. Até a próxima, gente. Satisfação ter você aqui. Mais uma vez aqui no nosso podcast. Um abraço. Valeu.